Muito bem. Filipenses capítulo 2, eu quero ler só 2 versículos. Filipenses capítulo 2, 8 e 9, diz assim, fica muito ligado agora, preste muita atenção, diz assim, Filipenses 2, 8, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso, porque ele obedeceu a Deus até a morte, por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra, e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Meu Deus do céu, que palavra poderosa. Porque ele foi obediente até a morte. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra. Amém, queridos? Porque ele foi obediente até a morte. Então, queridos, essa palavra, uma palavra que ficou assim no meu coração essa semana inteira, eu pensei muito, porque a Bíblia diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim, né, que nós somos corpo, alma e espírito. Então fica bem ligado aqui, ó. Até tem um tripé aí, tem até um tripé aí para ilustrar para vocês. Qualquer perna desse tripé que foi tirado, o que acontece com ele? Ele cai, não é? E assim que nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos dos três. A gente não pode negligenciar nenhum. Se a gente começar a negligenciar o nosso corpo, a gente vai adoecer. Vai cair, não é? Se a gente desequilibrar em alguma dessas áreas, a gente vai cair. A gente está cuidando do nosso corpo, está cuidando da nossa alma, que é a nossa mente, não é? Mas a gente não cuida do nosso espírito, vai cair, não é? A gente está cuidando das coisas espirituais, mas a gente não está cuidando das nossas emoções, vai cair, vai falhar. Porque nós somos corpo, alma e espírito, nós precisamos cuidar dos três. Então essa palavra é sobre o espiritual. Quem está comigo aqui? É sobre o espiritual. É muito importante o que eu vou falar hoje com vocês. É algo do mundo do espírito. Vou falar sobre o mundo do espírito hoje. Então fica muito ligado, porque é muito importante. Então, a gente vê nesse versículo aqui que nós lemos, nesses 2 versículos, que Jesus, ele venceu por meio da obediência radical, não é? Como que Jesus venceu? Não foi só por meio da obediência, por meio da obediência radical. Ele foi obediente até que ponto? Até a morte. Ele foi obediente até a morte. Não é? Até quando ele sofreu dano, não é? Ele foi obediente. Porque às vezes, quando a gente está assim, diante de alguma situação que a gente vai perder, é tão difícil obedecer, porque se a gente obedecer, a gente vai para a prisão, igual o José, não é? Então, assim que Jesus foi obediente, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso que ele foi honrado por Deus, por isso que ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Então, ele venceu Satanás, por causa da obediência dele até a morte. Agora, veja bem, em que consistiu essa vitória de Jesus sobre Satanás? Irmãos, ele foi colocado do lado de fora, não é? Então, Satanás está nas trevas. Olha o que diz aqui Judas 1,6. Vocês conhecem o relato dos anjos que não se mantiveram fiéis à sua posição, são os demônios, e agiram para praticar o mal. Vocês conhecem o relato deles. Agora eles estão acorrentados e encarcerados num abismo de trevas. Onde estão os demônios? Onde é que eles estão? Estão presos do lado de fora, eles estão nas trevas. Então, quando Jesus, nós temos falado muito sobre isso, né? Então, quando Jesus venceu, ele venceu por causa da obediência, ele foi obediente até a morte, uma obediência radical, como homem, como ser humano, ele foi obediente até a morte, ele foi o único ser humano que cumpriu toda a lei. Então, ele morreu na cruz, não é? Então, quando ele morreu na cruz e quando ele ressuscitou, Satanás foi preso do lado de fora. Então, diga assim: Satanás não pode me tocar. Amém, queridos? Então, Jesus falou sobre as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Percebe que tem uns portões que estão trancados, eles não podem vir de lá para cá. Diga glória a Deus. Não é? Então, porque Jesus que tem a chave, Apocalipse 1,18, não é? Ele que tem a chave, então ele que tem a chave da morte do inferno, lembra? Então, Satanás não pode vir de lá para cá e ferir você. Agora, é sobre isso que eu quero falar. Ele não pode vir,
mas você pode abrir. Esse é o problema, não é? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, aqui nessa manhã, porque até para ilustrar, até eu li um artigo hoje sobre a camada de ozônio. Eu achei interessante para ilustrar isso, não é? Nós temos uma camada de um gás, ozônio, que envolve a 25 quilômetros da Terra, não é? Está pertinho aí essa camada de gás. Que perfeição de Deus. Por causa dessa camada, os raios ultravioletas não podem entrar, não é? Se eles entrassem, irmãos, a gente já teria morrido, não teria ser humano, animal, planta. Que perfeição. Eles não podem entrar de jeito nenhum. Mas nós produzimos gases, né? O principal dele, o CFC, que é produzido pelo ar-condicionado, por exemplo, as queimadas também, o monóxido de carbono. O que a gente produz reage com essa camada de ozônio e enfraquece ela, deixa ela muito fina. Então, em alguns lugares da Terra, esses raios ultravioletas estão entrando. Não porque o raio ultravioleta é poderoso demais, mas porque nós abrimos essa brecha. Quem está me entendendo? Então, irmãos, quando Jesus venceu por meio da obediência radical, quando ele foi obediente até a morte, ele pôde morrer pelos nossos pecados, ele trancou Satanás do lado de fora. As portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, Satanás não pode abrir mais essa porta, porque Jesus que tem a chave. Mas eu posso abrir essa porta na minha vida, por meio da desobediência. Então isso é muito sério, meu tema com vocês nessa manhã, o poder da obediência. Você vai ver como que é poderoso demais, irmão. Como é uma arma poderosa. A arma mais poderosa que nós temos é a nossa obediência. Amém? E é interessante, porque quando a gente fala sobre desobediência ou rebelião, não é? O que é rebelião ou desobediência? A rebelião é uma desobediência à autoridade de Deus. É a mesma iniquidade ou o mesmo pecado que fez com que Lúcifer caísse do céu, não é? Caísse do céu junto com 1/3 dos anjos. É a mesma coisa. Agora veja bem como que é interessante. Olha o que diz 1 Samuel 15, 23 sobre rebelião. Diz assim que a rebelião é feitiçaria. Diga rebelião. O que é rebelião? O que é rebelião? É a desobediência à autoridade de Deus. E a Bíblia diz que rebelião é feitiçaria, não é? E agora olha só que coisa interessante. A feitiçaria abre a pessoa diretamente para essa dimensão demoníaca. Olha o detalhe importante. Então, quando eu estou me rebelando contra a autoridade de Deus, quando Deus me deu uma ordem clara, me deu um mandamento claro, e eu simplesmente me rebelo contra essa ordem, o que é que eu estou praticando? Feitiçaria. E o que é feitiçaria? Eu abri a minha vida, eu abri aquela porta que estava fechada para essa dimensão demoníaca. Olha só que coisa interessante. E é a Bíblia que está dizendo, irmão, muito, muito sério isso, não é? Então, eu tenho que cuidar, porque se eu praticar rebelião ou desobediência à autoridade de Deus, eu estou praticando a feitiçaria. Muito, muito sério isso, não é? Eu não sei quem leu aquele livro Filhos do Fogo, não é, do Daniel Mastral, que ele era um ex-satanista, não é? E ele conta isso. Ele conta que na Bíblia satânica, o primeiro mandamento da Bíblia satânica é: você fará a sua vontade. Farás o que você quer, façais o que você quer, tipo assim, é o primeiro mandamento, ou seja, isso é rebelião contra Deus. Por quê? Porque quanto mais, e aí a iniciação da pessoa que está chegando no satanismo, né, como se fosse o novo convertido, a iniciação dele é o seguinte: ele tem que praticar muitas coisas contrárias à palavra de Deus. Ele tem que, quanto mais, eu não vou nomear os pecados aqui, não é? Mas quanto mais ilícito for o pecado dele, mais ele recebe poder satânico. Por quê? Porque quando ele se rebela contra a autoridade de Deus, ele se conecta com a dimensão demoníaca espiritual. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, claro que esse cara é o satanista, que quer aquele demônio, que quer aquela força espiritual para ele ser poderoso.
mas a pessoa, por ignorância, não é? Ela não quer ser satanista, mas quando ela se rebela contra a autoridade de Deus, ela está sendo rebelde, e quando ela está sendo rebelde, ela está praticando feitiçaria, e a feitiçaria atrai, não é? Abre as portas para esses demônios na vida da pessoa. Vocês estão compreendendo essa introdução? É muito importante vocês entenderem essa base do que eu estou falando, não é? O apóstolo Paulo fala em Romanos 6,16: vocês não sabem que daquele a quem vos ofereceis como servos ou como escravos para a obediência? Ele está dizendo assim: aqueles que vocês obedecem, vocês são escravos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Eu que decido, não é? Eu que decido. 1 Tessalonicenses 5,5 diz: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Diga glória a Jesus. Muito bem, queridos, então quero falar com vocês hoje aqui 3 coisas que a obediência produz na nossa vida. O poder da obediência, vocês já entenderam então, não é? Essa introdução, ok? Por que Jesus venceu por causa dessa obediência radical? Por quê? Porque quanto mais Jesus obedecia, mais ele se enchia do Espírito Santo, mais ele se enchia de Deus. Quanto mais a pessoa desobedece, mais ela abre espaço para Satanás, ela está cheia de demônios e de pecado. Então é por isso que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Ela desobedece aqui, aí ela está praticando feitiçaria. Então ela traiu esse demônio por ignorância. Por ignorância. Por isso que o Isaías diz: o meu povo é levado cativo, porque lhe falta conhecimento. Não é? Então por que Satanás está entrando? Peraí, pastor, eu já não estou mais entendendo nada. Jesus não morreu pelos meus pecados, ele já não colocou o diabo pelo lado de fora, ele já não despojou todo o principado e potestade, já não está resolvido? Tá, mas eu vou lá e abro a porta. Não é? Eu vou lá e abro. Irmão, as trevas não podem entrar aqui, mas eu posso querer brincar de dar uma voltinha nas trevas, não é? Aqui é luz, vocês são filhos da luz, a Bíblia diz. Ele não pode chegar aqui na luz, ele não tem como entrar na luz, está fechada a porta para ele. Mas aí eu faço assim mesmo: nem eu vou lá, só dar uma voltinha. Irmão, eu estava contando, né, que quando eu estava assim, me libertando das drogas, em alguns momentos eu pensei, que não era um pensamento meu, era de Satanás, né, na minha vida. Eu pensei assim: eu vou fumar o último baseado e vou largar de vez. O que é que eu estava pensando? Eu estou aqui na luz, Satanás não pode vir, ele sabe, mas ele pode lançar um pensamento para eu fazer a última vez. Aí eu vou dar uma voltinha lá nas trevas, e lá ele é o príncipe. Lá nas trevas ele tem autoridade. Jesus mesmo disse que ele é o príncipe das trevas. Lá fora ele é o príncipe. Quem está me entendendo? Vocês entenderam essa base então? Que a desobediência, a rebelião aos princípios da palavra de Deus é feitiçaria. Não é? Credo, pastor, eu não sou feiticeiro. É verdade, nenhum de nós somos. Mas se eu brincar não é, de desprezar a palavra, o comando de Deus em algum princípio, eu estou atraindo, eu estou abrindo uma porta na minha vida, numa área da minha vida, e esses demônios vão querer recuperar o que eles perderam. Aí você pode entender porque que muitos crentes estão vivendo debaixo, não é, dessa opressão. Então vamos avançar. Essas 3 coisas que a obediência produz na vida do crente, né, na nossa vida. Então, a primeira coisa, a obediência atrai provisão de Deus. Diga comigo bem forte: a obediência atrai provisão de Deus. Agora fala com fé. Vamos lá, a obediência atrai provisão de Deus. Irmão, a desobediência é uma desgraça, ela atrai demônios. A desobediência ou a rebelião é feitiçaria. Mas a obediência, irmãos, é algo poderoso na nossa vida. Vamos ver? Primeira coisa, então, ela atrai a provisão de Deus. Gênesis 2, 16, 17. Não é? O que eu quero te mostrar é que Deus não é condicional. Não é? Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar. Mas você vai lá, decide abrir numa área da sua vida aquela porta. Não é?
Você tem livre-arbítrio para abrir essa porta. E você vai lá e abre. E ele te pega, ele te prende. Não é? Então, uma delas é a questão da provisão. Não é? Vamos ver. A obediência atrai provisão de Deus. Gênesis 2, 16, 17 diz assim, olha. De toda árvore do jardim, vocês podem comer livremente. Isso não é provisão, gente? É ou não é? Vocês têm tudo. Vocês, na verdade, têm mais do que vocês precisam. Porque vocês nunca vão comer de todas essas árvores, de tanta abundância que tem. De toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente. É muita prosperidade na vida do Adão e da Eva. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, irmãos, Deus restringiu algo para eles. Por quê? Porque a obediência àquela restrição gerava poder para eles. Vocês estão me entendendo ou não? Baseado no que vocês já ouviram, você já consegue entender. Então não foi assim, Deus não estava tirando nada deles, porque Deus deu tanta coisa, Deus foi tão bom para eles, mas Deus deixou aquela árvore ali, nessa vocês não podem comer, porque a obediência àquilo gerava um poder contra Satanás. Porque a obediência gera poder, não é? E aí Satanás não podia tocar neles por causa daquela obediência. Satanás percebeu isso. Satanás entendeu que enquanto eles obedecessem aquela ordem de Deus, eles estavam protegidos. Então a obediência, irmãos, é proteção, é provisão de Deus. Então quando Deus fala para você não fazer isso, Ele não está tirando algo de você. Por exemplo, quer ver? Na área mesmo sexual, não é? Puxa vida, eu tenho uma esposa, foi Deus que me deu. Não é? Ela tem tudo o que eu preciso, que uma mulher precisa para me alegrar. Não é? O que eu vou fazer com outra mulher que eu não tenho autoridade para tocar? Vocês estão entendendo que Deus não está me privando daquela outra mulher? Na verdade, Ele estabelece um limite para que eu tenha poder, para eu desfrutar de poder da obediência sobre o meu casamento e a minha família. Isso é lindo demais. Então Deus não estava tirando nada deles, irmãos. Ok? Porque sem uma ordem não existe escolha. Se não tivesse nenhuma ordem para eles, se eles não tivessem nenhum limite, eles não precisavam escolher se eles queriam obedecer ou não. Por isso que Deus estabeleceu para eles uma escolha. Será que eles iriam confiar em Deus e obedecer? Não é? Aí a serpente entra em cena, não é? Agora veja bem, eu fico me perguntando, irmão, como que essa serpente conseguiu enganar Eva? E essa resposta para vocês é muito importante, para cada um de vocês. Como? Porque veja bem, ela nunca sofreu abuso de autoridade de ninguém. Ela nunca teve um pai injusto que abusou dela, um chefe injusto, não é? Ela nunca teve nenhuma desculpa dessas. Ela vivia em plena abundância, não é? Ela estava livre de qualquer influência demoníaca, diferente de muitos de nós. Ela estava totalmente livre enquanto ela estava obedecendo. Satanás não podia simplesmente tocar nela. Ela vivia na presença de Deus, irmãos, todo dia. Todo dia Deus vinha pessoalmente se relacionar com ela. Então como que a serpente conseguiu enganá-la? Não é? O apóstolo Paulo até fala assim, 2 Coríntios 11:3, eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Eu tenho temor disso. Assim como ela enganou a Eva, eu tenho um temor de que ela engane vocês. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 2,14 que o Adão não foi enganado. A mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O Adão caiu porque quis. Ele não foi enganado, irmãos. Ele caiu porque quis, mas a Eva foi enganada. Ela caiu porque ela foi enganada. Agora veja bem, olha a estratégia de Satanás que não mudou. O que Satanás fez com a Eva? Ele fez uma pergunta só. Ele aproximou dela e fez só uma pergunta. É assim que Deus disse, Gênesis 3:1? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha só, o que essa pergunta está insinuando para Eva? Não é? Deus não deu tudo para vocês. Deus tirou algo de vocês. Ele impediu vocês de vocês
terem esse prazer. Ou seja, ele tirou o foco da bondade de Deus, das coisas que Deus tinha dado em abundância, e focou naquilo que eles não receberam de Deus. Irmãos, é assim que começa a tentação. Você querer algo, você esquecer de tudo mais que Deus já te deu pela sua bondade e pela sua graça. Assim começa a tentação ao pecado. Olha a resposta da Eva para a serpente quando ela perguntou isso, não é? Então, vocês podem comer de tudo? Aí ela sabe a resposta, ela diz, não tudo, né? A gente pode comer de tudo menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não podemos comer nem tocar. Irmão, qual seria a resposta certa? Não é? A resposta certa ela ia dizer, eu não quero. Eu não quero, eu posso comer de tudo, mas eu não quero comer esse fruto. Sabe, é igual aquela coisa assim, né? O namorado com a moça, não é? Querendo alguma coisa a mais do que ele tem autoridade. Aí a moça diz, não, eu não posso porque a igreja não permite. Não, eu não posso porque é pecado. Não, eu não posso porque meus pais não deixam. Irmãos, essa não é a resposta certa. Quando a Eva respondeu isso, ela respondeu, Satanás entendeu assim, ela está debaixo da lei. Ela só não faz, não é? Ela só não faz porque ela está com medo da consequência. Mas ela já está a fim de fazer. Aí ele dá o golpe final. Ele diz assim mesmo, olha, certamente vocês não vão morrer. Porque Deus sabe, Gênesis 3:4, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí olha só, deixa eu te falar uma coisa importante aqui, presta atenção. Olha só que coisa séria, irmãos. Quando a serpente faz essa colocação, porque na verdade ela já percebeu que a Eva já foi enganada no primeiro ponto. Ela já está questionando a bondade de Deus. Ele não deu tudo, não é? Ele é um Deus que tira. Ele é um Deus que restringe. Ele não é tão generoso. Preste atenção. A serpente percebeu que ela está com uma ingratidão no coração. Que ela está focando naquilo que ela não tem, em vez de focar na prosperidade que ela tem. Aí ele dá o golpe final, vocês não vão morrer, porque se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Aí ela começa a questionar agora o caráter de Deus. Primeiro ela foi enganada com relação à bondade de Deus, agora ela está questionando o caráter. Ela está se perguntando, então é isso. Ele não quer concorrência, ele não quer que a gente seja como ele. Então ele mentiu. Porque quando ele disse que eu morreria se eu comesse, e a serpente está me provando que eu não morro, então ele mentiu. Irmão, olha aqui para mim, ó. Alguém me perguntou essa semana, não é? Pastor, essa coisa de inferno, como que Deus, um Deus tão misericordioso, criou o inferno? Ele criou o inferno para Satanás e não para nós. Mas a pessoa ficou quase que dizendo assim, mas eu não acredito no inferno. Então, irmãos, se você não acredita no inferno, Deus mentiu. Imagina, irmãos, olha a fé do cara, olha como que ele acredita. Não, pastor, eu acredito que Deus é tão misericordioso que no final mesmo, todo mundo vai ser salvo. É esse Deus que eu creio. Irmãos, se todo mundo for salvo, imagina você estar num céu, na presença de um Deus que mentiu para você. Ele deixou de ser Deus se ele mentiu. Então, irmão, não tem isso. O problema é que nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, não é? Então Deus disse para ela, se você comer, você morre. Essa era a palavra de Deus. Ela preferiu acreditar na mentira de Satanás do que na palavra de Deus. Quando ela fez isso, ela se rebelou contra Deus. O que aconteceu? Vocês já aprenderam na introdução. O que aconteceu? Ela abriu a porta. O que aconteceu? Satanás entrou e reinou sobre ela. Satanás não podia entrar, mas ela podia abrir. Satanás entrou agora e reinou sobre ela. O tema, né, assim, o ponto que nós estamos discutindo aqui é: a obediência atrai provisão. Olha o que vai acontecer com eles, irmãos.
Por causa dessa desobediência, Gênesis 3,17, quero que vocês me acompanhem. Deus disse para o Adão: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Sai fora do jardim. Enquanto eles estavam obedecendo, eles tinham provisão no máximo. Até o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era uma provisão. Enquanto eles obedecessem aquilo, eles tinham proteção. Até aquilo era provisão de Deus. Irmãos, quando eles quebraram isso, eles perderam o jardim, eles perderam o paraíso, eles perderam a provisão. Agora preste atenção, vamos comparar com Jesus, não é? Porque Jesus também, olha só o que diz em Mateus 4,3, fala que o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pão. Está percebendo que é a mesma tentação? O que Satanás está tentando provar para Jesus? Se você fosse filho, se o que ele falou fosse verdade, porque Deus tinha acabado de falar com ele lá no batismo, não é? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mateus 3, capítulo anterior, não é? Agora a serpente está questionando: se você fosse filho, você não estava passando essa roça. Ele não tinha trazido você para cá, porque foi o Espírito Santo que conduziu ele até aquela situação. Olha só, de novo Satanás querendo minar a mente de Jesus com relação à bondade de Deus, como ele fez com a serpente. Só que nós sabemos, irmãos, que Jesus não caiu nem no primeiro momento, quanto mais com relação à autoridade de Deus. Não, ele tentou distorcer, mas Jesus venceu aquela tentação ali. Agora veja bem, olha só o que acontece em Mateus 4,11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Diga glória a Deus. Provisão. Obediência atrai provisão. Então Jesus sentiu, ele estava com muita fome ali. Satanás disse para ele: eu acho que você não é filho de verdade não, porque se você fosse filho, você não estava passando por isso. Se você for filho, usa a sua autoridade de filho, toma a iniciativa e resolve essa situação. Quem está me entendendo? Quantas vezes nós somos tentados a resolver algo sem esperar por Deus? Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu uma promessa, mas aí eu não tenho aquilo, logo no momento que eu quero, não é? Aí o que é que eu faço? Eu dou o meu jeito, eu transformo a pedra em pão. Porque se você for filho de verdade, se Deus é contigo, o milagre vai acontecer imediatamente. Não é assim, irmãos, que acontece? Não é? A gente não sabe esperar o momento de Deus. Mas Jesus disse: não, eu vou esperar. Eu vou esperar o tempo dele. Meu Deus do céu, eu acho tremendo demais. E aí o que aconteceu? Veio a provisão. Veio a provisão. Agora, qual era o segredo de Jesus? Ele acreditava nesse princípio. Tiago 1,16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança e nem variação. Preste bem atenção. Cuidado. Se algo que parece muito gostoso para se comer, não é? Bonito aos olhos, mas que não foi Deus que deu. Quem foi que deu aquele fruto para a mulher? Quem foi? Quem foi? Foi a serpente. Não foi Deus. Irmão, qualquer coisa que pareça muito atraente, mas que não veio do alto, não veio de Deus para a sua vida, olha, cuidado, isso no final pode dar em morte. Está vendo como é sutil a desobediência? Então Jesus partia desse princípio. A serpente estava ali, induzindo ele a comer, transformar a pedra em pão. Aquela palavra não estava vindo de Deus. Então ele entendeu, não. Pode ser muito atraente eu comer esse pão agora, eu estou com muita fome. Mas essa palavra não está vindo de Deus. Não, Deus falou que eu sou filho. Então ele vai prover no momento certo. Ele está cuidando de mim, eu sou filho dele, eu acredito nisso. Eu vou esperar por ele. Aí quando a gente pensa assim, né? Que ele obedeceu até a morte. E morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou com uma grande honra, com a maior honra que um ser humano já pôde receber.
e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Por que Jesus tinha muita autoridade? Porque ele tinha muita obediência. Irmão, vocês não entendem que não existe autoridade sem obediência? Como é que eu posso ter autoridade contra Satanás se eu não estou debaixo de autoridade de Deus? Tá percebendo que é incoerente? Como é que eu posso dizer para Satanás, sai em nome de Jesus, se eu não obedeço a Deus na sua palavra? Vocês estão entendendo que eu estou perdendo a autoridade quando eu desobedeço? Então qual que é a primeira coisa aqui, irmãos? Qual que é a primeira manifestação da obediência na nossa vida? Fala para mim. Provisão. Espera em Deus, não é? O que é provisão? Por exemplo, a moça, a moça de sei lá, de 18 a 80 anos que quer casar. Espera em Deus, não é? Espera em Deus. Confia nele, o mais ele fará. O rapaz que tem a promessa de prosperidade e tal, e que ele vai fazer, Deus mostrou para ele que ele vai ser igual Deus mostrou para o José, não é? O José podia ter pego algum atalho, mas ele esperou em Deus, e a provisão veio, não é? Esse prazer aqui, eu quero muito esse prazer aqui. Espere em Deus, você vai ter um prazer muito maior no seu casamento. Espere em Deus. Seja lá qual for a sua área, não deixa a serpente te enganar. Ela enganou a Eva num mundo que não tinha problema, quanto mais no nosso mundo cheio de problema. Ela enganou a Eva só questionando se Deus era mesmo bom. Será que Deus é bom para você mesmo? Se ele fosse tão bom assim, você já não teria o que você está pedindo há tantos anos, tanto tempo. Cuidado. Se ele conseguir te enganar nesse primeiro ponto, você vai começar a questionar a autoridade de Deus, igual a Eva. Então ele mentiu. Se ele mentiu, ele não pode me mandar. Se ele mentiu sobre isso, ele mentiu sobre outras coisas. O que mais ele privou de mim? Olha só onde que a Eva chegou, gente. Eu vou comer. Isso é rebelião. E aí, irmãos, eu posso imaginar aquela cena no mundo do espírito, os demônios ali torcendo, eles querendo aproximar, mas não podiam, e aí eles querendo chegar, e come, Eva, come. E ela comeu, meu irmão. Quando ela comeu, eu posso imaginar o mundo do espírito, sabe, você ali, não é? Você ali na internet, é só uma voltinha nas trevas, eu volto rápido. Bem rapidinho. E os bichão te pegam. Quem está me entendendo? Segundo lugar. Então a primeira coisa é a provisão, gente. Segunda coisa, a obediência expressa a humildade que atrai graça. Bora repetir isso? Diga obediência. Bora todo mundo junto. Obediência expressa a humildade que atrai graça. Bora repetir o primeiro para a gente não esquecer. Obediência atrai provisão de Deus. Vamos repetir o segundo. Obediência expressa a humildade. E humildade atrai a graça, não é? Vamos ver aqui comigo então. Números 20, versículo 8 diz assim, olha. Deus fala assim para o Moisés, faixa preta, um crente, eu estou falando de um crente que andava com Deus. Deus fala para ele assim, toma o teu bordão, a tua vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, diga falai a rocha. O que Deus mandou o Moisés fazer? Falar, dar uma ordem para a rocha, e ela dará água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Irmãos, nós sabemos dessa história que Moisés estava muito frustrado com o povo reclamando, murmurando. Ele reuniu todo mundo, ele deu uma bronca no povo. Vocês acham que Deus não pode tirar água dessa rocha? E ele pegou a vara dele, em vez dele falar com a rocha, como Deus o mandou, ele bateu 2 vezes. Por que ele fez isso? Porque anteriormente, lá no comecinho, quando eles saíram do Egito, lá em Êxodo 17, Deus havia dito para ele assim, Êxodo 17:6, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá a água e o povo beberá. Então no primeiro momento, que eles tiveram essa mesma dificuldade de faltar água, Deus mandou ele bater na rocha.
e saiu água. Só que agora Deus está dizendo, é outro nível, Moisés, agora é só com a sua palavra. Vamos lá, fala para a rocha. Ele achava que ele já sabia mais do que Deus. Irmão, isso é muito sutil. Muito sutil. Ele achava que ele já sabia. E sabe o que aconteceu? Quando ele bateu 2 vezes na rocha, quem sabe o que aconteceu? Saiu água. Esse é o pior engano, porque ele pensou assim, Deus está comigo. Porque o que eu queria, eu recebi. Não, mas olha o que Deus vai dizer para eles depois. Números 20, 12. Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dei. Foi muito caro a desobediência. Agora, irmãos, por que essa desobediência foi tão cara assim? Não parece radical demais? Mas é porque, olha só, quando eu desobedeço, o que eu estou comunicando? Eu sei mais do que Deus. Quando Deus me dá uma direção, não é? Igual, por exemplo, deu aquela direção para o Saul, né, de dizimar todos os amalequitas, tudo. E aí ele chega lá e ele diz, ele toma uma decisão, não, eu vou poupar o gado. O gado é muito top. Quando ele voltou, Deus falou para ele pelo Samuel, não é? Por que você fez isso? Não é? Você não será mais o rei. Agora escuta bem, e por que isso é tão grave? Porque tanto Saul quanto Moisés, com a sua atitude de desobediência, estão dizendo assim, eu sei mais do que Deus. Isso é uma desonra, irmãos. Eu sei o que é melhor. Isso é uma afronta, isso é uma rebelião contra Deus. E aí, irmãos, eles perderam a bênção que Deus havia dado. Quem está me entendendo? Olha, esse nosso ponto é muito importante. Obediência expressa humildade, que atrai a graça. Também o contrário é verdadeiro. Se a obediência expressa a humildade que atrai graça, a desobediência expressa orgulho que atrai desgraça. Foi o que aconteceu com Moisés. Irmão, pensa, os caras passaram 40 anos lutando no deserto. No último minuto do segundo tempo, ele sofre um gol e acabou a partida. Jogaram bem o jogo todo, tiveram várias oportunidades de faturar a peleja. No último minuto, o inimigo fez um gol, acabou o jogo. Ele não entrou em Canaã jamais, porque ele foi orgulhoso e ele atraiu sobre ele desgraça. Bora comparar com Jesus. Bora comparar com a vida de Jesus. Olha como que Jesus pensava. João 5,19. Disse-lhes, pois, Jesus, em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer. Meu Deus, isso é muito forte. Ele não disse que o Filho não quer fazer nada de si mesmo. Ele disse assim, olha, o Filho, ele é Deus. Ele é Deus. O Deus Filho disse, o Filho de si mesmo nada pode, ou seja, não tem poder para fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Olha como que Jesus é diferente do Moisés, não é? João 5,30, ele diz assim, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Meu Deus do céu, eu acho lindo demais. Quem vem prestar atenção? Jesus, durante os primeiros 30 anos dele, irmãos, ele já era Deus. Não era Deus? Ou ele se tornou Deus? Ele já era Deus. Lembra com 12 anos que os pais dele encontraram ele ensinando no templo? O que foi que ele respondeu? Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Ele já sabia a missão dele, mas irmãos, ele passava pelos aleijados, ele passava pelos cegos, não é? Lembra daquele paralítico na porta do templo Formosa? Se ele tinha 40 anos e ele era paralítico desde o nascimento, Jesus passou por ele várias vezes quando Jesus entrou ali naquele templo para congregar. E Jesus não curou esse cara, Jesus não fez nada, ficou lá até 30 anos, esperando o momento dele. Ele não fazia nada que ele não visse o Pai fazer. Isso não é tremendo? Meu Deus do céu. Agora veja bem, o primeiro milagre dele
foi aos 30 anos, no casamento, quando até ele disse para Maria assim: mulher, não é chegada a minha hora, não é? E logo depois ele recebeu o comando, não é? E ele então fez o milagre. Agora veja bem, irmãos, é muito tremendo isso, porque quando, com 30 anos, antes dele fazer o milagre, ele foi batizado, ele procurou João Batista para ser batizado. Presta atenção que Deus vai falar para ele: este é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem me alegro. Mas se alegra com o quê? Com 30 anos ele não tinha feito nada. Com 30 anos ele não tinha curado um paralítico. Com 30 anos ele não tinha ressuscitado ninguém. Com 30 anos ele não tinha pregado o evangelho. Com 30 anos ele não tinha feito nada. Por que Deus diz que se agrada dele? Porque, irmãos, a razão do prazer de Deus era a obediência de Jesus. Quem está me entendendo? Às vezes a gente está querendo fazer coisas para ser aceito por Deus. Tudo que Ele quer é obediência. Não, eu já sei fazer. Não, irmãos, a gente tem que ser dependente. Você vê os milagres de Jesus, cada um é um milagre diferente. Ele cura um cego de um jeito, ele cura um cego de outro. Eu tenho certeza que ele buscava a orientação de Deus para fazer o que ele fazia. Ele não pensava assim: eu já sei como fazer, é só cuspir no chão, fazer um lodo com a saliva e passar na cara deles. E vai ser assim, um método de curar. Não. Cada vez ele: Senhor, como é que eu faço? Uma dependência, diferente do Moisés. Eu já sei como tirar água da rocha, quer ver? Pá! Saiu a água, mas custou muito caro aquela água. Não é? E Jesus não. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Sabe, irmão, guarda isso no seu coração. A gente às vezes se move muito preocupado com as pessoas em volta, não é? Imagina Jesus na situação do Lázaro, quando os caras chegam lá e dizem: olha, o Lázaro, aquele teu amigo, está muito doente. O que foi que Jesus fez? Quem sabe o que Jesus fez quando ele recebeu a notícia? Nada. Ele não fez nada, não é? Ele ficou quieto. Irmãos, eu fico imaginando a pressão que ele sofreu dos discípulos. Quem está comigo? Já pensou? Você está lá. Aí alguém chega lá com Jacques. Deixa eu falar o nome de uma pessoa que não existe, não é? Sei lá, o João ninguém. Jacques, o João ninguém. Está para morrer. Aí o Jacques: obrigado. E aí, Jacques? Não, beleza. Era esse o recado? Está dado. Irmão, não vai parecer muito frio isso? Você pode imaginar a pressão que Jesus sofreu daquelas pessoas que foram entregar o recado, que Jesus nem se moveu? Você pode imaginar a pressão que os discípulos fizeram? Senhor, teu amigo, que espécie de amigo é o Senhor? Irmãos, enquanto ele não recebeu a autorização do Pai, eu estou te falando que ele era Deus, hein? Eu estou te falando que Jesus era Deus. Enquanto ele não recebeu a autorização do Pai, ele ficou lá. Finalmente, 2 dias depois, o pai disse: pode ir, filho. Aí ele: pessoal, vamos lá. Eu fico imaginando os discípulos: Senhor, se o Senhor sabia que o Senhor ia, por que não foi logo, antes? Eu não tinha a ordenação do meu Pai. Meu Deus. Por que ele era poderoso demais? Por que ele atraía essas coisas sobre a vida dele? Por que ele era cheio do Espírito Santo? Por que no final da vida dele ele vai dizer para os discípulos: lá vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim? A autoridade que ele tem. Diga: quanto mais autoridade, quanto mais obediência, mais autoridade. Aleluia. Muito bem. E a última coisa aqui para a gente orar. Então, qual que é a primeira? Me ajuda lá. O que a obediência produz? Provisão. O que mais? O que a obediência produz? Ela expressa humildade. A sua obediência a Deus diz assim, comunica o que Jesus comunicou. Eu não posso. Pensa que Jesus disse isso. Eu não posso. Deus disse, eu não posso. Eu não posso fazer nada que eu não vejo o meu Pai fazer. Eu não posso fazer nada que Deus não mandar eu fazer. Eu não posso, simplesmente não posso. E a vida dele provou isso, não é? E porque ele foi tão humilde assim, ele atraiu graça, porque a Bíblia diz, não é? Que Deus resiste ao soberbo e dá a sua graça ao humilde.
Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando a gente se submete pela obediência radical, o diabo tem que bater em retirada. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Foi isso que aconteceu com Jesus. E para a gente orar, então, a obediência gera proteção. Diga bem forte comigo: obediência gera proteção. Bem forte, diga: obediência gera proteção. Não é? Às vezes eu vejo, a gente foi muito assim influenciado, né, pelo catolicismo, todos nós. Então aquela coisa, né, de se benzer antes de sair, não é? Aquela coisa assim, tal da água benta, a gente trocou pelo óleo ungido. Vou sair, vou viajar, unge aí, minha cabeça com óleo. Irmão, tudo isso, beleza, não tem nenhum problema. Mas você tem que entender que essas coisas não substituem obediência. Quem está me entendendo? Então deixa eu te mostrar na Bíblia, Números 23, 21. Vamos ler junto. Não viu iniquidade em Jacó, acompanha comigo no telão. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças dele são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito o Senhor. Então olha aqui para mim, presta bem atenção. Você sabe que o Balaão, não é? O profeta Balaão, e ele era um profeta do Senhor. Ele foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel, não é? E quando ele foi amaldiçoar, o que saía da boca dele, o que era? Bênção. Ele abençoava o povo, não é? O rei Balaque foi ficando furioso com isso, levava ele para outro lugar, para ele ter uma outra visão do povo, para outro monte. Aí quando ele começava a falar para amaldiçoar, não é? Deus convertia a maldição em bênção, e ele falava a bênção. Irmão, o veredito dele para o rei, que contratou ele por muito dinheiro, o rei disse para ele que daria a metade do reino se ele amaldiçoasse Israel. O veredito do próprio Balaão para o rei é: não tem como eu amaldiçoar o que Deus abençoou. Não tem macumba que pega nesse povo. Não tem simpatia que pega contra ele. Não tem nada que qualquer pessoa, qualquer ser humano possa fazer que pega contra ele. Quem está me entendendo? Aí eu vejo os crentes, irmãos, com medo de um monte de coisa, não é? Vejo, o crente passou ali na encruzilhada. Bom, aqui não tem muito, no Pará, toda encruzilhada tem um despacho de macumba, não é? Aí os caras chegavam lá na igreja apavorados: pastor, vem aqui, ora por mim, aqui eu passei ali bem, eu acho até que eu passei por cima da galinha lá. Veja bem, irmãos, a pessoa, irmãos, isso é religião. Porque se eu estiver andando com Deus, se eu estiver obedecendo a Deus, lembra? Eu estou na luz. Satanás não tem acesso à luz. Eu estou andando com Deus, eu não estou falando de perfeição. Se eu pecar, eu peço perdão. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, está resolvido. Satanás não pode me tocar. Os que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado, e o maligno não toca. Então, olha o que o Balaão vai dizer: não tem como. É impossível, não tem maldição. Olha o que diz Provérbios 26, 2, eu amo esse provérbio. Como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não pega. Quem está me entendendo? Pastor, porque a pessoa falou que eu vou ser um fracasso na vida. Foi, mas Jesus disse que você vai ser mais do que vencedor. Quem é maior? Entende? Então eu vejo os crentes assim: porque não está dando certo a minha vida, porque lá em 2000, em 1900 e não sei quanto, eu recebi uma palavra, meu pai disse que eu não vou prestar para nada, não sei o que e tal. Então, irmã, se você creu em Jesus, a Bíblia diz que ele levou sobre ele as suas maldições. Quem pode dar um glória a Deus? Agora, você está em obediência, não tem maldição que te pega. Amém? Aí, irmãos, é esse o veredito
do Balaão, não é? Pro rei dele, né? Pro rei dele não, lá pro rei Balaque. Agora, olha só que coisa interessante. O que Jesus vai dizer a respeito do Balaão, não é? Ele vai dizer em Apocalipse 2,14: tenho algumas coisas contra vocês. Olha, Novo Testamento. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimento oferecidos aos ídolos e cometer imoralidade. Então presta bem atenção. O Balaão tentou de todos os jeitos amaldiçoar. Aí o Balaque disse assim para ele, olha o que o rei Balaque vai dizer para o Balaão: olha, eu queria te abençoar, tu ia ganhar muito dinheiro, mas Deus não quis que você ganhasse dinheiro não. Irmãos, eu creio que naquele momento o Balaão deu um passo para trás, né? Porque a Bíblia diz então que ele vai ensinar para o Balaque. Só tem um jeito de entrar a maldição: pela desobediência à autoridade de Deus, pela rebelião à palavra de Deus. Se eles quebrarem esses princípios de Deus, eles abrem a porta e a gente pode tocar neles. E foi isso que eles fizeram. O rei Balaque colocou as mulheres moabitas, eles foram seduzidos por ela, daqui a pouco eles estavam nas festas com elas e adorando os deuses dela. Agora presta atenção. Aí entrou uma praga que matou 24 mil soldados de uma vez, irmão. E aí essa praga ia matando gente, morrendo gente e morrendo gente. A Bíblia diz que o Moisés reuniu o povo ali, os líderes, eles foram orar ali numa tenda, eles estavam buscando a Deus. Nesse momento, escuta bem, olha como que essa praga, que foi a consequência do pecado, vai acabar. Então está tendo uma reunião dos líderes ali, dos pastores, uma reunião dos pastores. Eles estão ali em crise, orando, chorando. Aí eles veem um soldado israelita entrando na tenda dele com uma mulher, né? Com uma dessas mulheres que foram enviadas pelo Balaão, não é? O Finéias, que estava na reunião, ele era um líder, não é? Ele era um sacerdote poderoso, um descendente do Arão. Quando o Finéias viu aquilo, a Bíblia diz que ele pegou a lança dele, não é? O salário do pecado no Antigo Testamento era a morte. Ele pegou a lança dele e matou os dois no ato sexual. E naquele momento, aquela maldição cessou. Escuta bem. O que trouxe a maldição sobre o povo de Deus? Eu digo, povo de Deus. Povo de Deus. O que trouxe a maldição sobre o povo que estava debaixo de uma aliança, protegido pelo Deus soberano? O que trouxe a maldição? A desobediência, não é? Ou a rebelião, que é a desobediência contra a autoridade de Deus. O que fez cessar a maldição? Uma obediência radical à palavra de Deus. Amém, queridos? Cessou aquela maldição. Então, a obediência te protege. A obediência protege a tua família. Não pensa que você está enganando o seu pastor, ou enganando a sua mulher, ou enganando o seu patrão. Você só está enganando a si mesmo. Você está abrindo uma porta para Satanás na sua vida. E ele entra e mata mesmo. Ele veio para roubar, matar e destruir. A natureza dele é maligna, ele é mau. Ele quer destruir a gente. Ele sabe que não tem jeito para ele, não tem perdão para ele. E o inferno não foi feito para a gente, foi feito para ele. Mas se ele puder enganar, a Bíblia diz, Mateus 24, 24, que se ele puder, ele engana até os eleitos, até aqueles que foram escolhidos por Deus. Quem está me entendendo? Amém, queridos?